Pai do Senhor, povo, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui mais uma vez para falar para vocês que primeiro eu vou fazer uma pergunta. Por que estás ansioso? Dizendo o que eu vou comer, o que eu não vou comer, como que eu vou fazer as coisas, pagar a conta. Pessoal, Jesus, ele nunca deixou ninguém mendigar um pão. Nós pedimos com fé, ele vai dar para nós muito mais. E esse momento de pandemia, né? Esse momento de que nós não pode, algumas pessoas não podem ir para trabalhar, né? Muitas pessoas andam preocupados, né? Porque eu entendo, porque se é, depende do salário, né? Só que nós temos que ver que nós que servimos a Deus, nós temos sempre uma saída, um escape, né? Porque Deus ele nunca vai deixar nós desamparados, né? É, a fé é muito importante nessa hora, porque senão, se a fé não existir, o pânico começa a entrar na nossa mente, né? Que nós tem criança pequeno, né? Muito tem jovem na casa, né? Que quer comprar coisa de marca, né? Só que nós não devemos pensar nisso agora, porque o Senhor ele vai dar, né? Que nem aquela viúva, né? Que perdeu seu marido, né? E ela não tinha dinheiro para pagar as pessoas que iam cobrar ela. E ela lutou, né? Ela lutou. Ela ficou com medo de perder os filhos. Porque naquela época, ou pagava a conta que estava devendo, ou os filhos ia, né? Os cobradores iam pegar os filhos naquela época, né? Ainda uma viúva ainda, né? Que não tinha marido. Mas mesmo assim, eu vejo nessa história toda que ela lutou, ela não ficou de braço cruzado, esperando, né? Tipo assim, com medo. Jamais. Claro que o medo existe na gente, né? Mas o medo tem que ser na medida certa. Não é nem muito e nem menos. Na medida certa. Porque eu vejo nessa história que Jesus honrou ela, né? Usou o profeta, né, para falar com ela. Falou assim para ela emprestar vários vasos, né, e encher de azeite. Ela fez isso. Ela não perguntou, mas por que, Senhor? Assim, às vezes somos nós. A gente pergunta muitas vezes, né? Jesus manda a gente fazer algo, a gente fica perguntando, mas por quê? Eu não entendo, Jesus. Fala comigo. E Jesus está falando para nós, só que às vezes a gente não dá ouvido, né? A gente quer perguntar. Não pergunte, se Deus está mandando, pegue e faça. Foi isso que a mulher fez. Ela pegou os vasos emprestados dos vizinhos e encheu de azeite. Olha a fé, isso é fé. Fé é você não perguntar. Se Deus está falando, Deus vai honrar, né? A palavra dele nunca volta vazia. Se ele pediu para você fazer, faça. E assim foi o que ela fez. Ela ungiu, né? Aliás, a gente nem cabia mais. Ela teve fartura na casa dela. E assim somos nós, a gente vamos ter fartura. Só que tem uma coisa.
para ter fartura. Muitas vezes a gente pergunta como que nem vou ter fartura se nós não tem nenhum real para comprar, né, as coisas. Temos que ter fé, né? Às vezes a fé é o quê? É você olhar que você é invisível, é comemorar a tua vitória antes dela chegar. Isso é fé. Essa mulher, ela teve fé. Então, ela pagou o que ela estava devendo e viveu do resto. E assim, se eu não me engano, eu ainda não estudei sobre assim profundo sobre essa história, mas eu acho que ela até virou uma empresária, né? Na palavra de Deus. Então, e assim somos nós. Ela pegou o que ela tinha. O que você tem hoje? Pode ser pouco, mas o que você tem? Porque Jesus fala, lança o que você tem, porque ele multiplica, né? Que nem foi a história do pão, do 2 pão e os peixinhos. O menino, né? Simples, humilde, quis ajudar, quis mostrar o que ele tinha para Jesus. Jesus multiplicou e alimentou várias multidão. Então, gente, nós não podemos esquecer o que Jesus já fez e o que continua fazendo por nós. Porque tem muita gente que fala, aquela época, sim, mas Jesus opera ainda nessa época, assim, se nós tiver fé. Porque aquela época as pessoas, pode ver, aquelas pessoas tinham mais fé, né? Porque nós andava com Jesus. Sim, mas nós também andando com Jesus. Se nós tiver o olho espiritual aberto, a gente vamos ver que Jesus está conosco, Jesus está capacitando cada dia mais a gente, né? A gente não pode pensar que nós vamos comer, beber. A palavra de Deus fala, não andei ansioso. Tá difícil? Tá. Mas vamos viver a cada dia que passa, né? Vamos viver hoje, por exemplo. É hoje que Deus quer que nós vivemos, não é amanhã e nem semana que vem. É hoje. Se hoje nós não temos dinheiro, amanhã nós pode ter. Depende da nossa fé. Tudo vai da nossa fé e da nossa estratégia, porque Deus dá. Deus dá a inteligência pra gente. Só nós buscar, orar de verdade. Falar, Senhor, eu estou precisando de tal coisa. Deus vai capacitar e vai dar o que você precisa e muito mais. Porque, irmãos, Deus ele trabalha dessa forma. Ele, ele vê que nós precisamos, mas ele dá muito mais do que nós precisamos. Nós pede uma coisa, por exemplo, eu pedi uma coisa, né? E Deus dá muito mais do que nós pedimos. E assim por diante, Deus dá pro seu servo, né? Deus ele é justo, ele tá vendo que nós estamos vivendo uma situação complicada, né? Alguns têm filho, alguns não. Mas mesmo assim é complicado, né? Então Deus vai capacitar e vai dar o dinheiro, porque ele é o dono do ouro e da prata. Nós não podemos esquecer nunca disso. Ele vai dar e vai capacitar e vai dar para você ainda viver um mês todo ou o ano todo, né? Porque com a viúva foi isso que aconteceu, né? Ela teve fé, lutou e conseguiu, né? Conseguiu o seu objetivo, que era o quê? Pagar suas contas, mas não parou a benção dela. Daquele dia não parou. Deus sempre foi capacitando, foi dando para ela viver, né? No momento de lazer, não sei, né? E foi com fartura. Deus é assim, né? Comigo e com você. É com fartura. Não é faltando e não é muito demais. Porque já pensou, irmãos? Se nós pedimos, por exemplo, ter um sonho de ser rico, por exemplo. Ricos, irmãos, não é alegria, não é felicidade.
Não é. A riqueza é o quê? É acúmulo de bem. É a prosperidade. É o que Deus dá, abençoa. Sim, Ele pode sim escolher nós, qualquer um, para abençoar com riquezas. A gente ter vários carros na garagem, pode. Mas isso não vai fazer diferença. É que nem um museu. Você vai ficar acumulando coisas que você nem vai usar, né? Isso também já é demais. É na medida certa. Sempre nós temos que buscar a medida certa. E Deus dá muito mais ainda, né? Assim Ele querendo. Amém? Vou ficar por aqui mesmo. Até o próximo vídeo e fique com Deus.